Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação aqui direto do Show Rural da Copavel. Dessa vez o nosso assunto vai ser as condições das safras das lavouras aqui no município de Cascavel. E para isso a gente está aqui com o Paulo Valini, ele que é diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel, vai conversar com a gente um pouquinho. Paulo, conta para a gente um pouquinho, vamos fazer um balanço dessa primeira safra, a safra de verão. Essa região aqui oeste do Paraná foi uma das mais afetadas com as condições climáticas, né? Exatamente. Lamentavelmente, nós tivemos uma frustração muito grande pela estiagem, que começou em 2021 e terminou agora em 2022, onde que a quebra foi muito grande. Nós não temos os números fechados ainda, mas acredita-se que o soja deve ter uma média em torno de 40 a 50 sacos por alqueire e o milho uma produtividade, uma quebra de mais de 70%. Então, isso daí vai gerar um déficit muito grande, né? A maioria dos produtores vão ter problemas para quitar os seus compromissos, tudo. Então está se vendo, tentando achar uma maneira para que se resolva essa situação. E aí esse produtor que está verificando essas perdas grandes na lavoura dele, o que ele precisa fazer agora? Quais são os passos para ele fazer já verificando essas perdas consolidadas? A gente tem orientado através do sindicato que primeiro ele faça um ofício para a sua entidade lá que ele conseguiu o recurso, ou o cerealista, ou os bancos, ou as cooperativas de crédito, para que ele coloque a frustração que ele teve, que ele vai ter muito poucos recursos dessa safra e que possa ser, de alguma maneira, reestruturado tudo aquilo que ele está devendo. Essa é a orientação principal. Que ele tenha um relatório técnico também, do técnico que acompanha a sua propriedade, para que se consiga, de alguma maneira, prorrogar ou quitar uma parte, enfim. Nós estamos vendo que vai ser feito caso a caso, né, essas negociações. E o outro grande problema é que não faltem recursos para a safra de inverno agora, que nós temos tanto a safrinha de milho, que já tem muita gente que já plantou, nessa indecisão, né, nessa questão aí que ainda não, em definição na verdade, e também logo nós teremos o plantio do trigo. Então, essas soluções têm que ser rápidas, porque a agricultura ela funciona em função do tempo, não é em função das decisões que às vezes são tomadas e que vão extrapolar o tempo, porque nós temos que ter o melhor período de plantio da safrinha do milho agora. Se passar daqui 10 dias, a coisa já começa a complicar, inclusive com seguro e tudo mais. Então nós esperamos que isso venha acontecer rapidamente. Inclusive sobre esse plantio da safrinha, né, Paulo? A gente passando aqui pelas estradas, ao lado das propriedades, a gente vê muitas áreas de milho já plantadas, outras plantando nesse momento. É uma boa janela de plantio agora? As condições estão boas para fazer esse plantio? Sim, nós tivemos boas chuvas a questão de uma semana atrás. Isso daí fez com que o solo possa receber aquelas sementes para que elas sejam germinadas. Nós temos ainda um calor, tá, que faz com que a germinação seja rápida e estamos dentro do período. Então nós estamos dentro do período aqui de plantio e isso tem que ser aproveitado. Se passar mais alguns dias, a partir do dia 20, aí já não se torna mais, já vai se tornando cada vez mais arriscado. E é isso que o agricultor não pode ter, é um outro risco na próxima safra. Ainda mais, né, depois de vir dessas perdas do verão, a importância de ter uma boa safrinha cresce aqui na região. Bom, primeiro é o seguinte, resolver o problema do produtor, porque vai gerar mais recursos para que ele consiga pagar os seus débitos que vão ter. E a outra coisa é o seguinte, o milho é muito importante para a nossa região, porque ele faz parte da ração e é essa ração que vai ser transformada em proteína animal, através do frango, do suíno, do bovino, que são criados na nossa região e acabam virando carne. Então nós precisamos muito desse milho, tomara que não tenha mais nenhuma frustração. A gente falou bastante, né, desses problemas do produtor de grãos, mas esse restante da cadeia também está vivendo um momento complicado, né? Ah, sim, principalmente o suinocultor, que ele é independente, ele, em função do custo do grão hoje, ele está passando por uma dificuldade muito grande. Aqueles que são integrados ainda conseguem, de alguma maneira, solucionar o problema. Mas o integrado, aquele que é o independente, o suinocultor independente, em função do custo do grão, ele hoje está com uma dificuldade muito grande e sérios problemas que ele vai ter, já está tendo, na verdade.
Paulo, só para a gente encerrar falando agora da safra de inverno mais voltada para o trigo, como é que estão esses preparativos? A gente deve ter uma grande área plantada aqui na região? Olha, eu acredito que em função da frustração da safra de soja, porque houve até alguma antecipação, porque tiveram plantas que morreram, né? Então a colheita acabou sendo antecipada. Se aumente um pouquinho a safra de milho, mas dentro do período de zoneamento agrícola, dentro daquilo que é recomendado. Aqueles que não tiverem condição de plantar dentro desse período, eles vão acabar plantando trigo por dentro também do período que é desejado, para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Então, eu acho que tanto uma como a outra deverão aumentar. Talvez um pouquinho mais a safrinha de milho, porque é uma resposta bastante rápida, né? O preço também está bastante convidativo. Então, eu acho que o milho principalmente vai aumentar. E o trigo também, eu acho que no mínimo vai ter a área que nós tivemos ano passado. O Paulo Valini, ele que é secretário do Sindicato Rural de Cascavel, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as perdas da safra de verão aqui na região e as expectativas, a animação do produtor com a segunda safra de milho que está sendo plantada nesse momento, e aí o produtor aumenta as apostas justamente para tentar equilibrar um pouquinho essas situações que ficaram para trás com as perdas do verão. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação aqui direto do Show Rural da Copavel volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.